e esperança de cura. E a gente vai agora relembrar alguns desses casos. Patrícia Pilar descobriu a doença em 2002 por meio do autoexame. A atriz teve uma forma rara de câncer de mama chamada doença de Paget, parecida com uma dermatite na auréola do seio. Ela passou por uma cirurgia para a retirada do tumor e fez algumas sessões de quimioterapia. Aos 59 anos, Elba Ramalho descobriu que estava com um nódulo no seio. A cantora passou por uma cirurgia, depois fez sessões de radioterapia. Ela contou que o câncer era de origem hormonal. Elba conseguiu manter sua agenda de shows na época, sem cancelar nenhum evento. Depois que superou a doença, a estrela vestiu a camisa da luta contra o câncer de mama. Rita Lee retirou as duas mamas em 2010, aconselhada pela ginecologista. A mãe dela morreu de câncer e o risco da cantora desenvolver a doença era alto. Rita decidiu não reconstituir o seio. O caso da cantora lembra o de Angelina Jolie, que causou polêmica ao se submeter a uma dupla mastectomia e a retirada dos ovários. A atriz de 37 anos disse que os médicos estimaram que ela tinha um risco de desenvolver câncer de mama de 87% e o risco de ter câncer de ovário era de 50%. A mãe da musa de Hollywood lutou contra a doença por 10 anos e morreu aos 56 anos de idade. A atriz Christina Applegate foi diagnosticada com câncer num dos seios em 2008, aos 36 anos. Ela preferiu remover as duas mamas depois de descobrir que, assim como Angelina Jolie, possui uma mutação em um gene que aumenta as chances de desenvolver a doença. A mãe da atriz também sobreviveu a um câncer de mama. Cynthia Nixon, que interpretou Miranda na série Sex and the City, teve um tumor na mama direita em 2006. A atriz passou por uma mastectomia num domingo para que não precisasse faltar aos ensaios de uma peça. Depois, fez sessões de quimioterapia. Hoje, aos 46 anos, ela é uma das embaixadoras da luta contra o câncer de mama. Kylie Minogue precisou procurar outro médico após achar que havia tido um diagnóstico errado de câncer de mama. Mas a cantora pop australiana realmente tinha um nódulo na mama esquerda. Ela passou por uma mastectomia parcial e fez 3 anos de quimioterapia e radioterapia. A atriz Jane Fonda descobriu um tumor no seio em um exame de rotina em 2010. Ela passou por uma cirurgia e se curou. Cada uma dessas celebridades enfrentou e superou o câncer de mama. Elas tornaram o tratamento público para que outras mulheres também se prevenissem contra a doença. E a gente vai agora entender direitinho o que é esse câncer, como ele acontece e por quê. Doutor Antônio Spróximo, explica pra gente primeiro o que é o câncer de mama. Muito bom dia, telespectadores do Hoje em Dia. É um prazer estar com vocês. E eu queria abrir o programa de hoje fazendo uma grande homenagem a todas as mulheres desse mês de outubro, inclusive a minha mãe. A minha mãe morreu por câncer de mama e eu fiz o diagnóstico precoce da minha mãe. Ela chegou para mim e falou: olha, eu estou com um nódulo. A hora que eu vi aquele nódulo, a gente já foi para fazer biópsia e inclusive eu ajudei a cirurgia da minha mãe. Depois ela ficou 5 anos fazendo quimioterapia, radioterapia. Infelizmente teve metástases e morreu. Então isso é um aviso a todos nós, nesse programa do Hoje em Dia, no quadro do Seu Doutor. Cuide-se, mulher. Faça a sua mamografia, vá ao seu médico, você faça o exame. E hoje eu só vou falar sobre isso no ar. Então a minha homenagem a todas vocês. Deixa eu aproveitar, doutor Antônio Spróximo, o seu relato aqui e dizer que a Pituchita também, né? A Pituchita perdeu um familiar com câncer de mama. Isso, na família da minha tia. Ela primeiro tirou, a mãe dela tirou uma mama e depois teve que tirar outra. E a minha irmã também. A minha irmã, ela não chegou a ter o câncer, mas ela teve uns nódulos. Aí, antigamente, né, tinha punção, né, que se tirava quando ficava muito cheio. O doutor pode explicar, eu não sei explicar como é, mas ela fez a punção e aí aquilo ali ficou tipo uma pedrinha pretinha. E agora ela estava com as mamas muito inchadas e sentia dor. E aí ela foi ver, ela tirou 2 sacos de muito, parecia... Sabe quando parece aquelas coisas com veinhas, assim, parece miolo de pão com veinha? Umas coisas muito estranhas. Eu fui com ela no hospital, eu estava com ela, e ela tirou tudo aquilo ali, graças a Deus não teve complicação de câncer, nem de metástase,
Mas teve muito problema. Então, eu queria começar a explicar para vocês agora o que é realmente, o que é o câncer de mama. Então, presta atenção, é uma aula de anatomia, mas é muito rápido e muito simples para vocês de casa entenderem o que é hormônio, por que o hormônio é receptor de hormônio, como é que é a história. Normalmente, todas as células do nosso corpo, elas se multiplicam. Todo dia, agora, nesse exato instante, várias células estão se multiplicando. O que nós não sabíamos até 15, 10 anos atrás é que a mama, as células da mama, ela tem alguns receptores especiais, como o chamado BRCA1, BRCA2, que são substâncias químicas que protegem as células da mama de câncer e, ao mesmo tempo, tem um fator de crescimento chamado HER2, que está aqui, ó. O HER2, ele é um fator de crescimento humano que ajuda as células a se multiplicarem. Por um fator ou outro, vocês estão vendo essas células em vermelho aqui, né? Essas células em vermelho começam a se multiplicar a uma velocidade muito grande, 1000 vezes maior, e elas começam a se multiplicar descoordenadamente e vão agora formar um tumor aqui. Agora imaginem vocês que essas células têm algumas aberturinhas aqui para o estrógeno, que é o hormônio da mulher, para a progesterona, que é o hormônio da mulher, e por esse HER2, inclusive. Então, hoje a gente sabe que o tumor da mama, tumor maligno, que é o câncer, ele cresce descoordenadamente por estímulo do hormônio estrógeno, por isso que a obesidade pode aumentar muitos casos de câncer de mama e o colesterol alto também. Por quê? Porque a gordura e o colesterol aumentam a produção do estrógeno no corpo humano. E esse estrógeno, ele aumenta a produção do câncer de mama se essas células tiverem os receptores de estrógeno, como tem os receptores da progesterona. Muito bom. O câncer de mama agora, aqui nesse esquema aqui, eu vou mostrar uma mama cortada no meio, e vocês vão ver aqui, a mama serve para quê? A glândula da mama serve para produzir leite. Então, quando a mulher produz leite e amamenta, ela tem menos chance de ter câncer de mama. A mulher que engravida mais tarde, ou que tem menopausa por exemplo, a mulher fica na menopausa há muito tempo, ou ela entra, a mulher fica menstruada pequenininha, com 9, 10 anos, todas as vezes que a mulher fica com estímulo hormonal aumentado, ela tem grande chance de desenvolver o câncer de mama. E nós sabemos que familiares, irmãos, irmãs, eu falo irmãos, porque nós homens temos câncer de mama também. Não é só a mulher que tem câncer de mama. E a gente estima que a cada 100 mulheres com câncer de mama, vai ter um homem com câncer de mama. Então a hereditariedade é uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, quando a minha mãe morreu, nós não sabíamos que tinham esses genes que são passados de família para família, chamados BRCA1 e BRCA2. A gente não sabia disso aí, não existia essa medicina. Agora, o que acontece? Eu posso chegar agora e pedir para vocês se autoexaminarem. Por quê? O autoexame da mama mostra sinais precoces do câncer da mama. Então, olha só o que eu vou ver no espelho. Presta atenção você agora, que pode estar vendo o programa agora. Como você deve fazer para se autoexaminar? Primeiro, presença de um caroço no seio. Você está se tomando banho, com a mão direita você examina a mão esquerda, e com a mão esquerda você examina a mama direita. E você pode, de repente, sentir um caroço. Ou então, o mamilo que você tem, ele pode entrar para dentro e pode sair do lugar. Ondulações na pele, que você pode ver no espelho isso. Corrimento, de repente você está percebendo que o teu mamilo está saindo um corrimento, às vezes até sanguinolento. Vermelhidão na pele e feridas na pele. E finalmente a característica da pele começa a mudar na mama. Ela começa a ficar mais áspera, mais rugosa. Esses são sinais indiretos que alguma coisa não vai bem com a saúde da tua mama. Então, o que você tem que fazer nesse exato instante? Você vai no seu ginecologista, vai no seu obstetra, vai no seu clínico, e ele vai o quê? Primeira coisa é examinar. Vai saber de você se alguém na tua família tem, se você está acima do peso ou não,
se você fuma, se você bebe. Nós sabemos que a bebida alcoólica aumenta em 30% o câncer de mama. E uma coisa importante para vocês que estão além do peso entenderem é o seguinte: foi feita uma pesquisa recente nos Estados Unidos e viu-se que quando a mulher tem IMC acima de 30, igual ou acima de 30, ela tem 7 vezes mais chance de ter câncer de mama. Agora, olha que loucura. Se você perde 5% do seu peso, 5% quanto dá? Por exemplo, se você perde 80 quilos, 5% dá 4 quilos só. Se você perde só 4 quilos, 70% a menos de chance de ter câncer de mama. É muita coisa. Então a gente sabe que o estilo de vida da mulher moderna abre as portas para o câncer de mama. Por exemplo, foi feita uma pesquisa em mulheres estressadas, nervosas. A mulher estressada e nervosa aumenta muito a chance de ter câncer de mama, pelo aumento do estrógeno. Voltando, você vai no teu ginecologista porque percebeu que tem essas alterações na mama, ele pede uma mamografia, e a mamografia mostra esse sinal aqui, olha, que é muito típico de câncer de mama. Como é esse sinal? Parece um satélite, tá vendo? É a Lua com uns riscos do lado. Esse sinal, quando o radiologista vê, é típico de câncer de mama. E Todas as mulheres devem fazer esse exame? Todas as mulheres devem fazer mamografia, acoplado com ultrassom da mama. Ultrassom e mamografia são importantes. Se o médico ficar em dúvida, ele pede uma ressonância magnética com contraste. E se o médico ficar em dúvida, ele pede uma biópsia. Eu vou mostrar agora como é que é esse negócio de biópsia. Vamos lá. Pois não. Doutor, posso fazer uma pergunta? Eu já fiz o autoanálise, né, e não senti nada. Tá. Mas de vez em quando eu estico o braço, assim, eu sinto umas fisgadas. É normal? Normalmente a fisgada pode ser um problema mais muscular. Porque normalmente as pessoas não têm o hábito de se alongar. E quando você vai pegar alguma coisa, você alonga. Mas é dentro do seio. Então, nesse caso, a melhor coisa que você faz é sempre se perguntar quando foi a minha última mamografia e quando foi meu último ultrassom da mama. Eu não lembro quando eu fiz. Então faça. Bom, eu queria continuar aqui agora explicando que no caso da minha mamografia ser positiva ou se a presença de um nódulo, eu vou mostrar agora aqui para vocês um nódulo na mama, como é. Aqui está a minha mama, aqui tem um nódulo, olha. Eu palpei esse nódulo e na mamografia deu esse nódulo. O cirurgião, quando ele vai ver essa mama, ele tem que lembrar que sempre aqui atrás tem um gânglio chamado gânglio sentinela. Ele é sentinela por quê? Porque ele vai pegar a célula cancerosa. Ele não vai deixar esse câncer sair, já vai para o fígado, não, ele não vai deixar. Ele é sentinela, ele guarda, é como se fosse um forte Apache. Ele tem o poder de guardar. Então o cirurgião, ele faz o quê? Ele vai tirar esse nódulo, mas ele também vai fazer biópsia deste gânglio sentinela aqui. E esse gânglio sentinela é que vai me dar a dica se o câncer já está avançado, se não está avançado, se a paciente precisa fazer quimioterapia e que tipo de quimioterapia. E para falar em tratamento, eu vou mostrar para vocês agora como é a evolução do câncer de mama na mulher. Quais são os tipos e como ele evolui. Qual é a rapidez que isso acontece no corpo humano? Pois não. Eu queria perguntar de quanto em quanto tempo a gente tem que fazer esse exame? Boa pergunta. Normalmente, suponha que a senhora tem que idade? 54 A anos. senhora tem 54 anos. Vamos supor que a sua irmã, com 30 anos de idade, ela foi diagnosticada com um câncer de mama. A senhora tem que fazer a primeira mamografia aos 20 anos de idade. Não. Toda vez que nós temos um parente próximo, e esse parente próximo é diagnosticado com câncer de mama, nós temos 10 anos antes para fazer o primeiro exame. Então, por exemplo, se a minha mãe teve diagnóstico aos 40 anos de idade, a minha irmã Tânia Cristina, que está vendo o programa, ela tem obrigatoriamente de fazer o exame aos 30 anos de idade. Mas, doutor Escócia, Pois não. a recomendação não é para que as mulheres passem a fazer anualmente o exame a partir dos 40 anos? Mas Então, é possível que aconteça antes. Sim. Por exemplo, no caso das artistas que passaram aqui, elas tiveram câncer com 30 anos de idade. Então, aos 20 anos, o parente mais próximo tem que começar a fazer o exame. Inclusive os homens. Isso Não é é só uma a coisa que mulher, você os homens pode pedir também. ao seu médico. Você vai no ginecologista e fala, doutor, eu quero fazer o exame de mama. Sim.